medo de morrer afogado, você não sabe nadar, mas a fé te faz criar essa coragem de dar o primeiro passo e pisar nas águas e caminhar. Quem olha para Jesus, esse nunca vai estar parado, ele vai continuar caminhando. Por isso eu quero que você abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7. Glória a Deus. Hoje o louvor foi uma bênção, amém? E as coisas estão mudando, você está notando? Então Deus está trabalhando, amém? Nós vamos dar mais liberdade para o Espírito Santo. E as coisas vão se manifestar grandiosamente na sua vida e nesse lugar. Glória a Deus. Olha a pessoa do seu lado, ó, chegue cedo, porque um dia você vai chegar e vai ficar de pé. Pode escrever aí. Glória a Deus. Irmão, 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 7. A palavra de Deus vai dizer que o homem não vive não andamos por vista, mas andamos por fé. Não andamos por aquilo que os nossos olhos nos mostram, mas vivemos pela fé, a visão que Deus nos dá. A Bíblia vai nos dizer, em 2 Coríntios 5, no versículo 7, visto que andamos por fé, e não pelo que vemos. Diga assim, a visão é a capacidade de ver além dos seus olhos, ver o invisível e crer que o impossível, ele é possível. Em Provérbios 29, 18, Salomão, o homem mais rico do mundo, o homem mais sábio da terra, diz que onde não há visão, onde não há revelação, o povo perece. A visão é um propósito, é algo que Deus te dá para você, é uma revelação que vem do céu, é aquilo que Deus colocou no teu coração. Essa visão é pessoal, mas ela nunca é privada, ela é corporativa. A visão que vem de Deus, ela vem para beneficiar não a sua vida, mas beneficiar as pessoas que estão à sua volta. Cada um de nós temos uma visão, uma revelação que vem de quem? De Deus. José teve essa visão em sonhos. Deus mostrou para ele qual seria o destino e o propósito dele. Ninguém na terra nasce sem propósito. Ninguém na terra nasce para ser mais um. Se Deus permitiu que você viesse a essa terra, é porque Ele já preparou algo para a sua vida. Mas nós precisamos entender isso para que essa visão que Deus nos deu, ela se concretize e se torne realidade, para a honra e a glória de quem? De Deus. As pessoas falam, a visão, ela nunca é individual, ela não é só para você. Você vai precisar de alguém. Diga a pessoa do seu lado, eu preciso de você, para que essa visão se cumpra. Você sempre vai precisar de alguém para que as coisas venham a acontecer na sua vida. Ninguém é abençoado do nada. As coisas não caem do dia para a noite e do nada acontece. Alguém será usado para fazer com que a sua visão se torne realidade, para que o seu sonho se torne o quê? Realidade. Por isso que a Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento, e não vigiamos. Às vezes a pessoa, ela não tem essa sabedoria. Como falamos um tempo atrás, se eu trabalho numa empresa, você entra naquela empresa não para ser cauda, mas você entra naquela empresa, por que você quer entrar? Você vai na entrevista e diz, por que você quer trabalhar aqui?
Porque eu quero crescer, eu quero ajudar a empresa, eu quero chegar no topo, né? Eu quero ser um gerente, eu quero ser um coordenador. Você expõe ali a sua visão. E realmente Deus te colocou naquela empresa para que você ocupe o lugar máximo e que você implante o governo dos céus naquela empresa. Mas para você chegar no alto nível, mais alto daquela empresa, você vai ter que ter um relacionamento bom com as pessoas que estão à sua volta. Porque você não vai chegar amanhã na empresa e vai dizer assim: eu tive um sonho, Deus falou comigo, e gerente, é para você sair daí, porque a partir de hoje eu vou tomar conta. Mas você está louco? Não, um dia alguém daquela empresa vai deixar uma lacuna, uma oportunidade. E vai chegar um momento que os grandes daquela empresa estarão sentados numa mesa. E o maior líder vai perguntar: eu preciso de alguém que possa estar nesse cargo. E alguém que está ali vai lembrar de você. Vai dizer: eu conheço alguém que tem princípio, que é honesto, que é fiel, que tem o reino de Deus. Então essa pessoa vai dizer: mande até mim. Então vai chegar um momento que Deus vai usar alguém que vai fazer com que a sua visão se torne real, que ela se concretize na sua vida. Glória a Deus. Diga à pessoa: eu preciso de você. Glória a Deus. Eu preciso de você para que a visão se cumpra. Esposas, se o seu marido tem a visão, se submeta a ele. Duas visões não é permitido. Casa dividida não prospera. Não pode existir duas visões. Só pode existir uma visão. Se o marido tem a visão, esposa, se submeta a essa visão. Porque se vocês andarem em visões diferentes, em chamados diferentes, essa casa não vai subsistir, ela não vai prosperar. Vou te dar um exemplo para que você entenda. Eu tenho uma visão de ser pastor, de querer fazer a obra. E vamos dizer que a visão dela não é essa. A visão dela é arrumar um emprego. A visão dela é arrumar um trabalho. A visão dela não é mexer com gente. A visão dela é outra. Mas eu quero ser pastor. Então chega aqui, e como tem muitas igrejas, porque não pode ver alguém pregar que já acha que é pastor, e vai lá e unge a pessoa como pastor. Esse pastor que está ungindo esse pastor, ele está matando esse pastor. Ele está enterrando ele. Sabe por quê? Porque o pastor vai puxar para um lado e a esposa vai puxar o outro lado. Vai chegar um momento que ela vamos para a igreja. Que igreja? Eu quero saber de igreja. Ele é pastor. Vai chegar um momento que a esposa quer ir para o outro lado e ele quer. O que vai acontecer com esse ministério, igreja? Ele não vai prosperar. Ele vai minguar. E muitas vezes a sua relação será abalada. Muitas vezes até o casamento será destruído. Mas se eu estou debaixo dessa visão e ela se submete a essa visão e ela abraça essa visão, sabe o que vai acontecer com esse pastor? O ministério dele vai prosperar. As coisas vão caminhar na vida deles. Glória a Deus. Sabe o que vai acontecer? Muitas vezes é a esposa que tem visão, o marido não tem visão. E se a esposa tem visão, maridos, respeitem e se submetam às suas esposas. Porque se tiver dois, não vai se cumprir a promessa de quem? De Deus. Por isso que a visão ela é pessoal, mas nunca privada. Ela é corporativa. Você vai dizer, pastor, como que eu sei que a visão é de Deus?
E antes de eu falar isso, eu quero dizer para você que Jesus precisou dos 12 discípulos para que a sua visão se cumprisse. Jesus precisou dos seus discípulos. Moisés precisou de Arão para poder falar com Faraó. Moisés, ele era de palavras pesadas. Ele disse: Senhor disse: eu te escolhi, Moisés. A visão é essa. Você é o libertador de Israel. Eu disse: Senhor, como? Eu não posso. Eu não sei nem falar. Eu falei: eu sei que você não sabe falar. Eu sei. Mas eu já preparei alguém que vai falar por você. Ele fala bem. E o nome dele é Arão. Toda vez que você precisar, você transmite a ele e Arão vai falar por você, a Faraó. Sabe por que eu não te curei, Moisés? Porque se eu te curasse, Arão não teria propósito na terra. O propósito de Arão é esse. Cada um de nós temos um propósito. Nós somos um corpo, um membro, todos nós precisamos um dos outros. O problema é que a visão de muitos não está relacionada com as coisas de Deus. A pergunta é: como é que eu sei que a visão, a revelação, ela é de Deus? É simples. Quando você pergunta para a pessoa: qual é a sua visão aqui na terra? Muitos vão dizer: a minha visão é ter 5 casas de aluguel, pastor. A minha visão é comprar uma casa na praia. A minha visão, pastor, é comprar um carro de luxo. A minha visão é construir uma casa grande, é ter isso, é ter aquilo. Quando a visão é só para beneficiar você, diga assim: essa não vem de Deus. Quando você pensa só em você, essa visão não é de Deus. Mas quando você tem uma visão e você diz: não, eu quero beneficiar a humanidade, eu quero dar poder às pessoas, eu quero ajudar pessoas, eu quero expandir o reino de Deus. Então essa visão vem de quem? Vem de Deus. Essa visão está relacionada com as coisas de quem? Porque você não pensa só em ti. Hoje nós vivemos num mundo individualista, um mundo só meu. Os pais ensinam os filhos: não divide nada com ninguém, o que é seu é seu. Nós temos um telefone chamado iPhone, meu, eu e eu. Então, se nós não entendemos o propósito de Deus, nós não vamos conseguir romper as barreiras que estão diante de nós. Deus me deu uma visão de pregar o evangelho, só que eu preciso de você. Deus vai me dar a revelação da palavra, e sabe o que Ele vai te dar? Diga a pessoa do seu lado: vai te dar dinheiro. Diga a pessoa do seu lado: vai te dar dinheiro. Sabe por que Ele vai te dar dinheiro? Porque eu preciso, a obra precisa. Eu não ando sozinho. Eu não posso cumprir a minha visão de Deus sozinho. Preciso de você. A obra de Deus precisa de você. Então, quando você entende isso, então Deus vai te dar dinheiro. Deus vai te prosperar. Deus vai te abençoar. Para que a visão que Ele tem sobre a minha vida, ela se torne realidade nesse lugar. Glória a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 11. Entenda uma coisa: riqueza é um produto de obediência. Esse não pode ser o nosso alvo. Glória a Deus. Gênesis no capítulo 11. Nós vamos ver o poder da concordância. O poder das pessoas estarem numa visão só e não divididos. O que acontece? Aqui nós vamos ver a torre de Babel. Você já viu essa história da torre de Babel? Aonde o povo tinha só uma língua, uma só visão, unidade, não havia divisão. E quando não há
quando não há divisão, a unidade, numa só fé, numa só visão, irmão, nada vos será impossível. No primeiro versículo diz assim: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem, uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, habitaram ali e disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos, queimemo-los bem, e os tijolos sirvam-lhes de pedra e o betume de argamassa. E disseram: vinde, edifiquemos para uma cidade uma torre, cujo topo chegue até os céus, e se tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu quem? Desceu Deus. Falou: opa, Deus, os teólogos vão achar isso um absurdo, mas é como se Deus falou: meu Deus, eu tenho que ir lá. Eu tenho que ir lá antes que eles consigam realizar isso. Você vai ler no versículo a mais. Por que Deus desceu aqui? Vamos ler e já vou te explicar. E o Senhor, então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que esse povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam. Deus falou assim: eu vou descer lá, não posso deixar isso acontecer, porque isso é só o começo. Se eles continuarem assim, não vai haver nada impossível para eles. Não há nada impossível quando há unidade e há uma visão só. Então Deus desce e confunde esse povo com várias línguas. E não há mais concordância entre eles. A divisão entre eles não consegue mais se entender. Então o projeto não prospera mais. O projeto é interrompido, porque não falam mais a mesma língua. Acabou ali a única visão, acabou ali a concordância. Diga assim: a concordância poderosa. A Bíblia diz que quando há concordância naquilo que pedimos, as coisas elas vão acontecer. Glória a Deus. Por isso, se você tem projetos, sonhos com sua esposa, com alguém do seu lado, a concordância entre vocês dois vão fazer com que isso aconteça, para a honra e a glória de quem? De Deus. Então o povo ali já não mais concluiu o projeto. Passou mais de 4.000 anos, diga assim, veio Jesus Cristo. Jesus Cristo veio, morreu na cruz, ressuscitou e soprou sobre os seus discípulos o Espírito Santo. Um belo dia, eles estavam ali reunidos, adorando e louvando a quem? A Deus. De repente eles foram tomados pelo Espírito Santo. Deus vai fazer agora diferente do que Ele fez lá. Ele não mais vai confundir o povo, mas Ele vai batizá-los com o Espírito Santo. Então eles são batizados com o Espírito. Daqui a pouco eles começam a falar em língua, numa língua só de novo, a língua dos anjos. Diga glória a Deus. As pessoas que elas têm essa revelação, uma língua só, elas são as pessoas mais perigosas dessa terra, porque não haverá nada impossível para você. Glória a Deus. Não haverá nada impossível, porque não tem divisão quando falamos na língua dos anjos. Falamos numa língua
só. É por isso que a igreja de Cristo tem expandido nessa terra, porque muitos irmãos têm falado uma língua só, e ninguém pode mais intentar contra a igreja de Cristo. Faraó está preocupado, querem bloquear a mídia, eles estão achando um meio de parar os cristãos, eles estão um meio porque estão dizendo, esse povo está crescendo demais, esse povo está crescendo demais, porque estão numa só fé, independente de placa de igreja. Tem pessoas que estão na igreja da esquina, está na igreja da outra quadra, está no outro bairro, e está na mesma fé que a nossa, adorando num só espírito, e adorando e exaltando esse Deus. Diga comigo, unidade, unidade, ninguém vai poder te parar. Glória a Deus. Não há divisão mais entre o povo de Deus. Ninguém pode parar um adorador. Já ouviu isso? Ninguém pode parar, irmão. Se você está orando na sua casa, pega a sua esposa, começa a adorar, falar em línguas, começa a buscar, nada vai ser impossível para ti. Não sou eu que estou falando, é o próprio Deus que desceu e disse, se eles continuarem, não haverá nada impossível para eles, e não há nada impossível para aqueles que caminham na mesma fé, que caminham debaixo da palavra de quem? De Deus. Diga glória a Deus, diga louvado seja o nome do Senhor, diga o Senhor é santo, diga o Senhor é poderoso, diga o Senhor é maravilhoso, diga o Senhor é exaltado em toda a terra, diga bendito é o teu nome, diga santo, santo, santo é o Senhor, numa só voz, num só voz, o poder de Deus vai se manifestar na sua vida. Deus vai mudar a história dessa casa e vai mudar a sua história. Mas se há uma igreja dividida, essa igreja não prospera. Mas se há uma igreja unida, então as coisas vão acontecer. As coisas vão acontecer na sua vida, na sua família, na vida dos teus filhos, em todos os sentidos. Glória a Deus. O poder da unidade, da visão. Isso faz com que nós caminhamos, não vivemos não andamos por fé e não por vista. Glória a Deus. Abra a Bíblia lá acho que é Mateus 18, 19. Mateus 18 e 19. Já vamos daqui a pouco já encerrar para você ir para sua casa, mas antes, nós vamos ler aqui Mateus 18, 19. Preste atenção nessa palavra, que Jesus vai reforçar o que Deus falou lá atrás. Mateus 18, 19. Diz assim, vamos ler, em verdade vos digo, em verdade também vos digo, que se dois dentre vós, diga glória a Deus, fala para sua esposa aí, fala assim, estamos juntos, glória a Deus. Se não está a tua esposa, fala para alguém aí, estamos juntos, numa só, você concorda comigo e eu concordo com você. Olha lá, em verdade vos digo que se dois dentre vós, não é sobre o céu, sobre a terra, concordarem a respeito de, não é uma coisa só, não há restrição. É por isso que Deus falou, vou ter que descer lá, porque não vai haver restrição para esse povo, mas ninguém vai poder parar mais esse povo. Então ele está dizendo, qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que estás no céu. Mas Deus só vai se tornar concedida
Se haver concordância. E se não haver concordância, pastor? Não será concedida. Casa dividida não prospera. Se você quer que os seus projetos, as coisas caminhem na sua vida, então caminhe debaixo dessas palavras. Se o seu esposo tem, ou a esposa, quem quer que seja, se submeta. Porque assim vai acontecer em nome de Jesus. Glória a Deus. Porque senão vai ser aquela cabo de guerra. Já brincou de cabo de guerra? Já brincou de cabo de guerra, irmão? Só que o cabo de guerra aqui é a esposa e o esposo, ou o noivo, a noiva, ou é um puxando o quê? Não, vem pra cá. Não, vem pra cá. Você imagina se eu chego aqui, eu falo, vou fazer, a esposa chega e fala, não vai ser assim. Vai ser desse jeito. Como é que vai ser? Daqui a pouco você vai ver o que você já viu. Pastores discutindo dentro da igreja, chamando a atenção da pastora ou a pastora, é ou não é? Porque os dois têm visão diferente. Nenhum deles quer se submeter. Então o que acontece? Vai pedir, mas não vai receber. Por isso que o apóstolo Tiago diz, né? Pedis. Não, vamos lá para você ler, irmão. Tiago, vai lá em Tiago. No capítulo, vamos ver, no capítulo 4, no versículo 3. Tiago 4, 3, diz assim, ó. Pedis e não recebeis. Porque pedis mal, para esbanjar os suas vontades, suas necessidades. Quando você pensa só em você, então as comportas dos céus não se abrem. É por isso que muita gente passa toda a vida dentro de uma igreja, não prospera, não avança, não progride, sabe? Não consegue romper, porque muitos estão dentro, são religiosos, dentro de igrejas, não preocupado com quem tem a visão, a revelação, mas preocupado consigo mesmo. Eu. Senhor, é porque eu quero sair dessa situação. Senhor Deus, me ajuda, Pai. Deus, quero conseguir um carro melhor. Senhor, eu quero minha empresa, Senhor. Porque, Pai, quero ter condições, Senhor, de viajar. A oração é só eu. E vai passar a vida toda. Mas a partir do momento que a oração mudar e falar, Senhor, eu quero que a bênção chegue até mim, para que eu possa abençoar outras pessoas. Glória a Deus. Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe, porque eu quero que o teu reino, eu quero que essa mensagem que o pastor prega aqui na igreja, esse louvor que as meninas cantam, eu quero que se espalhe por essa cidade. Eu quero que o nome dessa igreja fique conhecida como uma igreja que tem princípio, que governa com o reino dos céus. Glória a Deus. A nossa visão, ela é voltada para o reino de Deus. Então, quando eu coloco isso em prioridade, Deus tem prazer em me abençoar. Deus tem prazer em me honrar.
E Deus sempre vai continuar me honrando, porque quando Deus pede, eu não recuo, eu entrego, eu não me escondo. Quando Deus fala comigo, eu não rejeito, eu obedeço. Porque tem pessoas que Deus fala para elas, você vai fazer tal coisa para a igreja, e elas não fazem. Outras vão dizer, Senhor, é muita coisa para a igreja. Outros vão dizer, não, isso é demais. Demais para quê? Não, aí também não dá. Mas tem pessoas que não vão olhar para a quantidade, para valores, para nada. O prazer delas é fazer com que as coisas caminhem para a honra e a glória de quem? De Deus. Como muitas pessoas têm muitas desculpas. Eu não posso, não dá. Então Deus olha para mim e fala assim, eu não posso contar com você. Então Deus vai procurar alguém que ainda continua olhando, que anda pela fé. Porque só estende a mão quem anda pela fé. Quem não anda pela fé não tem coragem de chegar aqui. Não tem coragem. Porque ele vive pela vista. Vai faltar. É muito. Não, que isso? Se Deus está despejando para você, se Deus está despejando sobre a sua vida, diga a pessoa do seu lado, se Deus está despejando sobre a sua vida, é para você despejar na vida de alguém. Deus nunca vai lhe abençoar para eu e você se vangloriar. Se Deus te entregou algo, é porque esse algo tem que ser passado. Se você foi curado, você tem que dizer que foi curado. Se você foi liberto, você tem que dizer que foi liberto. Se você está prosperando, você tem que dizer que está prosperando. Você tem que dizer aquilo que Deus está fazendo na sua vida, para que outras pessoas vejam e por ver a tua história se convertam e se rendam a quem? A Deus. O nosso papel é esse, expandir a palavra de Deus. Nós somos crentes, ovelhas estéril. O que é uma ovelha estéril? O que é alguém estéril? É alguém que não produz, que não gera mais. É alguém que não convida mais para vir para a igreja. É alguém que não fala mais de Deus para ninguém. É alguém que vem para a igreja, acabou, e não mais anuncia o evangelho quando tem oportunidade. Nós não podemos ser ovelha estéril, não posso ser um pastor estéril. Nós temos que dar a luz a novas ovelhas, dar a luz a novas almas. Glória a Deus. Esse é o nosso propósito, mas nós vivemos uma igreja que é crente só para ela. Eu indo para a igreja tá bom demais, eu indo para a igreja a minha parte. Esse não é o seu propósito. O seu propósito é levar o evangelho. Eu sei que tem irmãos aqui, como que eu conheço, que quando tem uma oportunidade, não leva o papelzinho, fala da palavra. Esse é o nosso propósito. Glória a Deus. Quando temos a oportunidade, nós temos que deixar a luz, diga assim, eu tenho que deixar essa luz brilhar. As pessoas têm que saber que eu sou cristão. As pessoas têm que saber que eu sirvo a quem? A Deus. Eu canto hino mesmo, irmão. Eu estou no condomínio lá, eu nem sei, não falei nada para ninguém. Descobriram já que eu sou pastor, não sei como. Mas você é pastor? Eu sou pastor. E na oportunidade que eu tenho lá, eu levo a palavra, eu lanço a semente que vem de quem? De Cristo. Então Deus falou muito forte comigo, falou, nós somos feitos para dar a luz, e não para ser estéril. Então nós seremos sim uma igreja não estéril,
mas uma igreja que dá a luz, que leva a palavra de Cristo, que na oportunidade prega para os funcionários, que na oportunidade prega para os colegas, que na oportunidade prega para aqueles que estão à nossa volta. Glória a Deus. Nós levantamos a bandeira da política, outros vão na passeata, outros vão buzinando, é ou não é? Atrás de homem, bandeira, ou de time, vestir uma camisa do time, diga eu torço para um time, mas não sou fanático, mas eu sou corintiano, eu sou flamenguista, na casa dele é bandeira para todo lado, é copo não sei do quê. Na verdade, irmão, na nossa casa tinha que ser a bandeira Jeová, tudo que vem de Deus, glória a Deus. Chega essa casa diferente, porque quando eu chego nas casas aí é outras coisas. Porque essa casa, quem governa é os céus. Por que o senhor ora antes de entrar na empresa? Por que o senhor reúne os funcionários para fazer oração? Por que o senhor faz isso? Por quê? Porque essa empresa, quem governa é os céus. Glória a Deus. Por que você não põe um samba aí? Por que você não põe isso, não põe aqui não? Porque quem governa aqui é os céus. Quem paga as minhas contas é os céus. Quem coloca comida na minha mesa é os céus. Se você pagar a minha conta e pagar tudo, pode colocar a música que você quer. Você não paga? Então quem paga aqui as contas é Ele que manda. Eu só sou um funcionário, amém? Eu só sou um administrador. A igreja não é minha. Uma irmã mandou uma mensagem para mim, a sua igreja. Eu falei, irmã, eu não tenho igreja não. A igreja é de Cristo. Daqui a um tempo, eu e ela, vai chegar o dia que a igreja vai ficar. Se fosse minha, eu levava ela, não é? Quando eu morrer, você faz um buraco bem grande, hein? Traz a igreja junto comigo. A igreja é vocês, hein? Está repreendida. A igreja ela permanece, ela é de Cristo. Glória a Deus. A minha igreja. Não é a minha igreja, não. Eu só sou aqui um administrador que está aqui provisório, esperando o rei e as trombetas tocar. Glória a Deus. Para que quando tocar, nós venhamos estar no mesmo propósito que Jesus. Não venhamos estar puxando corda, Jesus para um lado e eu para o outro, mas na mesma visão. Para encerrar, sabe por que deu certo aqui? Sabe por que Jesus venceu aqui? Sabe por que deu certo o ministério de Jesus? Você sabe por que o diabo não conseguiu derrubar ele como derrubou Adão lá? Porque o diabo estava se achando. Falar, o primeiro eu capotei. Esse aí vai ser mais um. Só que Jesus, diga Pai, Filho, Espírito Santo. 3 pessoas distintas, mas com a mesma visão. Com a mesma. Então nada vos será impossível. Então Jesus veio, não com visão diferente. Jesus não chegou e falou, Pai, o negócio é o seguinte, o senhor está falando assim, muitas pessoas falam, mas não é bem assim não, eu vou mudar um pouquinho. Ele não tirou um tio daquilo que o Pai falou. Ele diz, o que o meu Pai me deu, eu transmiti. Não havia divergência entre ele e o Pai. Então, entre o Espírito Santo, ele diz, quem olha para mim, vê quem? E Jesus e Pai, quem olha para mim vê o Filho. Mas as pessoas aí diz, até por falta de entendimento, acham que é uma pessoa só. Não, são 3 pessoas distintas, mas com um propósito só. Então Jesus veio
e venceu a morte, venceu e ressuscitou para a glória de quem? Mas se Jesus viesse e falasse, não, ó, não vou fazer assim não, vou mudar, o diabo ia conseguir derrubar ele na divisão, porque casa dividida não prospera. Mas se a casa está unida, a unidade, a vida prospera, as coisas caminham. Glória a Deus. Por isso, como nós lemos antes de encerrar, se duas pessoas concordarem, você vê que forte isso, você juntar sua esposa, seu noivo, ou quem quer que seja do seu lado, e algum de vocês tem uma visão que não pensa só em si, mas uma visão que pensa no reino de quem? De Deus. E vocês começarem a orar concordando um com o outro, eu concordo que assim seja, eu concordo que assim seja, que assim seja. Nada vai ser impossível para essa pessoa. Vai acontecer para a glória de Deus Todo-Poderoso. É por isso que o diabo trabalha para dividir a igreja, para dividir as pessoas, causando divisão. É por isso que o inimigo entra nos lares. Ele causa divisão entre o esposo, a esposa, entre filho, há divisão na casa. Um caminha para um lado, outro caminha para o outro. Há isso e aquilo. Não tem a mesma visão. Então essa casa não progride, não avança. Ela não vai conseguir avançar. Eles vão se esgotar, um puxando para lá, o outro puxando para cá. Mas se essa casa estiver unida, se essa casa estiver na mesma fé, nem o inferno vai poder resistir, nada vai poder parar essa família. Eles vão conseguir, eles vão expandir, eles vão avançar nessa cidade, eles vão abrir uma empresa, vão abrir 2, vão abrir 3, vão abrir 4, eles vão crescer para a glória de quem? De Deus. E quanto mais crescer, dizer, não, eu quero ajudar pessoas, eu quero que Deus coloque diante de mim pessoas que são fiéis a Ele, que estão passando dificuldade, estão desempregadas, pessoas que estão passando luta, que venham até mim, porque eu vou empregar essas pessoas, eu vou dar trabalho para elas, eu vou ajudar essas pessoas. Mas nós vivemos num mundo, irmão, que somos instigados a... Quanto mais você tem, mais problema você tem. Você não sabe o que é isso, é problema, é dor de cabeça, é não sei o que, não. É por isso que Deus muitas vezes não pode contar com a gente. É por isso que as comportas não se abrem. Se Deus te dá, é certo que Ele vai te capacitar. Se Deus te abençoar, Ele vai te guardar, vai te proteger, vai te sustentar. Ninguém vai conseguir derrubar aquele que caminha com os céus. Glória a Deus. Você vai ter problemas, dificuldades, todo mundo tem, mas você vai avançar. E da sua empresa, das pessoas, vão sair dali pessoas que vão aceitar Jesus, vão se converter, vão se render a Cristo. Glória a Deus. Você mostra a essas pessoas quem você serve. Tem lugares que pessoas na empresa só trabalham ali, pessoas que professam a fé. De manhã cedo eles chegam, eles oram. Amém? Eles apresentam a Deus. Alguém na fila começa a orar. Fala, ora você, irmão, puxa uma palavra, vamos iniciar o dia. E a semente vai sendo lançada, o reino de Deus vai se expandindo. E Deus vai abençoando a sua empresa, Deus vai enviando pessoas. Deus vai derramando sobre ti, porque você está na mesma visão que o Pai. Glória a Deus. Você está cumprindo o propósito, amar o seu próximo como a ti mesmo. E Deus vai nos abençoando. Glória a Deus. E Deus vai nos dando condições de ajudar as pessoas.
E Deus vai abrindo as portas que por muito tempo ficaram fechadas, porque esses olhos ficaram tapados. Porque a religião tapou os meus olhos. Porque o mundo tapou os meus olhos. Porque o mundo me ensinou que não, o mundo nunca vai te jogar para frente, irmãos. O mundo é o contrário às coisas de Deus. O mundo quer se infiltrar na sua mente. O mundo quer dominar a sua mente. O mundo quer que você pense só em você e na sua casa, só em você e na sua família. Nós tivemos na pandemia o maior ato de egoísmo de muitas pessoas que se diziam crente. Sabia disso? O maior ato de pessoas que estão nas igrejas, religiosos, na pandemia mostraram o que estava no seu coração. Quer que eu te fale? O mercado vai fechar. Aí o irmão, a irmã correu lá, tinha 10 pacotes de arroz. Aí o que ele fez? Na fila tinha mais gente. Ele foi lá e comprou os. Não, mas você não vai. Não, é a família, o resto que se exploda, o resto, não estou nem aí. Então, irmão, esse aí está fora dos planos de quem? De Deus. Ah, mas pastor, mas ia acabar. Mas se alguém na fila ali não tinha o que comer, não tinha um pacote de arroz e feijão, você foi lá e tirou daquela pessoa. Deus vai tirar o que você tem até o que você não tem. Mas se você vai lá não, eu não posso pensar só em mim. Ah, mas ele não é crente. Mas Deus não está mandando você pensar só em crente. Deus não está mandando você amar só quem é crente. Deus está mandando você amar a todos. Quem é o seu próximo? Na Bíblia não está escrito, eu tenho que amar só quem é crente. Eu tenho que fazer só. Não. Não importa a religião. O meu papel é fazer a função no reino dos céus. Então eu posso ter um pacote de arroz, mas esse pacote que eu tenho vai ser multiplicado, como Deus multiplicou na casa daquela viúva, porque eu não pensei só em mim. Glória a Deus. Então é nesses detalhes que muitas pessoas tropeçam e mostram que pensam. Aí Deus fala: foi reprovado. E muita gente fez isso na pandemia. Outros até brigaram, teve briga na fila. Briga porque vivemos num mundo individualista. Mas não é assim no reino dos céus. Numa só língua, num só propósito, um só batismo, uma só fé. Essa igreja vai avançar como nunca avançou, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, fala: assim seja, Pai. Glória a Deus, que assim seja. Fala: Jesus, conta comigo para continuar levando a sua mensagem. Glória a Deus. E mostrando às pessoas que só Ele é o Senhor. A gente, a última, só dar um relato para você, para a gente terminar, já passou do horário. Eu vou chamar aqui as irmãs para cantar de novo o escudo. Eu tive a oportunidade de falar de Jesus para um rapazinho ontem, lá no condomínio. Ele é porteiro. E surgiu uma oportunidade que ele precisava de alguém para pintar uma parede da casa dele. E eu falei: não, pode deixar comigo que eu vou lá e faço. Pastor é tudo, passei minha vida toda pintando igreja. E nessa eu tive a oportunidade de falar. E ele falou assim: eu me batizei na Adventista, fui, mas me desviei. E ele fuma, né? E eu falei para ele do vício, preguei. E eu disse algo para ele, falei assim: rapaz, o mundo, você não tem amigo no mundo. Aí ele virou para mim e falou assim: ó, rapaz,
rapaz, pior que eu tenho. Falei, e agora? O que eu vou falar para ele? Pior que eu tenho, hein? Falou assim, falei, você não tem? Falou, pior que eu tenho. Aí eu falei, tenho 2, lá em Ribeirão, são amigar. Esses aí, bota no fogo. Rapaz, eu falei, rapaz, verdade. Porque no mundo é difícil ter amigo, hein? E fomos caminhando direto da portaria para ele sair, que eles estavam indo embora, falando da palavra. E quando você fala da palavra, o escondido se revela, o podre se revela. E ele me chamou no cantinho e falou assim, esses dias eu fui no lugar de mulherada, sabe, né? A mulher até sentou no meu colo, mas não sei, alguma coisa impediu de eu não trair a minha esposa. Tava eu e os meus amigos. Falei, levou. Falei, rapaz, amigo não te leva para trair esposa. Por isso que eu te falei, no mundo você não tem amigo. O melhor caminho é Jesus Cristo. Amigo não te leva para olhar pornografia. Amigo não te leva a desonrar o seu matrimônio. Esse não é amigo. Um amigo de verdade vai dizer, não faça isso. Amigo de verdade, quando você está separando, não vai dizer para você, separa, larga desse traste, chuta o balde. Amigo vai dizer para você, lute, ore, não haja na emoção, calma, respira. Vai te levar um caminho oposto daí de fora. Glória a Deus. E esse amigo nosso, o melhor amigo nosso, é Jesus Cristo. Glória a Deus. Irmãos, fica de pé. Eu vou chamar aqui as irmãs, nós vamos adorar. E você desculpa o horário, mas você vai para sua casa abençoado daqui a pouco. Amém? Amém. Louvado e agradecido o teu nome, Jesus. Palavra abençoada na igreja. Só a gente temos que guardar no nosso coração e colocar em prática. Que seremos mais que vencedores. Aleluia. Toda minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. E eu
Glória a Deus. Amém, irmãos? Diga a pessoa do seu lado, Deus é contigo. Pode sentar, irmãos. Nós vamos já ungir as suas mãos. Se você está trazendo a sua oferta, a sua ajuda, você vai receber a unção. Em nome de Jesus, onde você tocar vai ser abençoado. Amém? Pode vir, irmão. Seja abençoado em nome de Jesus. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, eu te agradeço, Jesus, te agradeço, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Glória a Deus. Você vai para sua casa abençoado, amém? Em nome de Jesus. Tenho certeza que Deus vai te abençoar grandemente nesses dias. Deus vai fazer coisas extraordinárias. Ele já está fazendo. Amém? Essa igreja vai avançar para a glória de Deus. Falei para Deus, a nossa igreja não vai ser estéril.